pessoal, mais um podcast na mira do Sub. Eu e a Camila Coutinho. Isso aí, estamos juntos para uma entrevistada muito especial hoje, não é isso, Jackson? A convidada de hoje é uma pessoa aqui, é uma mulher empoderada. Exatamente. E quando a gente fala de mulher, né, a gente tem que falar também da proteção à mulher, da questão da violência contra a mulher, e ela sabe falar muito bem sobre esse tema. E ninguém melhor do que Madeleine Dickmann. É isso aí, delegada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a violência contra a mulher, não é isso? Isso, esse é o tema da vez, né? Nós estamos aí passando por um momento turbulento na nossa sociedade, tantos crimes de feminicídio que começam, né, no ciclo com a violência contra a mulher. Então é muito importante a sociedade inteira debater esse tema para que as mulheres possam ter cada vez mais conhecimento dos seus direitos, interrompam esse ciclo de violência para que não sejam eventualmente vítimas de feminicídio. Antes disso, ela estava falando com a gente, já sobre os números, não é isso? A DEAN, a delegacia que ela hoje é a titular, teve um surpreendente crescimento no número de ocorrências, de prisões, de inquéritos com desfecho positivo, e ela vai nos dizer agora um pouquinho desses números aí. Eu assumi a DEAN, né, no final de dezembro de 2022, e a gente tinha um grande desafio ali na gestão. Era a questão do atendimento, a gente precisava humanizar o atendimento, precisávamos aumentar a capacidade de absorção das ocorrências, porque a gente tem um número de um efetivo reduzido, como é hoje o espelho de toda a segurança pública, a DEAN não é diferente. E a gente também tinha que cuidar dos policiais e tratar efetivamente dos crimes de violência para evitar o que a gente quer, né, que a gente não quer, em última ratio, que são os feminicídios. E quando nós chegamos ali, percebemos que a gente podia fazer algo mais, mesmo não tendo o número de efetivo adequado. Então, nós conseguimos criar um núcleo de crimes sexuais, onde hoje as mulheres que são vítimas de crimes sexuais, elas não são atendidas mais ali no balcão, como todo mundo. Elas são atendidas com hora marcada por profissionais especializados. Então, isso a gente já tirou essas mulheres e demos uma maior proteção para elas. E isso fez com que esses procedimentos fossem finalizados, concluídos de forma mais célere, o que aumentou em 90% o número de prisões de autores de crimes sexuais, se a gente comparar os números, o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022. Esse já é um ponto muito positivo. Muito. E ali nós tiramos também os crimes de menor potencial ofensivo, porque ficava aquele balcão cheio, as pessoas esperando muito tempo, e esses crimes de menor potencial ofensivo, eles não requerem medidas protetivas, eles não são tão urgentes, a não ser aqueles que demandam um laudo imediato, e aí sim ele vai ser feito naquele dia. Do contrário, nós também criamos esse núcleo especial, onde a pessoa hoje pode ligar e agendar ao seu atendimento, e ela vai ser atendida naquele horário específico, de modo a não ficar esperando. Então, ali, no balcão da delegacia, sobraram os crimes graves, que de fato precisam ser registrados ali naquele dia, né? Eles têm maior perplexidade, esses crimes demoram para serem, os registros demoram a ser confeccionados, porque a mulher, quando ela vai à delegacia, ela não conta só aquela agressão que aconteceu hoje, ela vai contar toda uma vida Tem um histórico, de um ciclo de violência que ela não conseguiu romper só naquele dia que ela está tendo coragem. Então, são registros demorados, a gente conseguiu absorver e com isso nós aumentamos a nossa capilaridade, conseguimos aumentar o número de procedimentos. E aí não quer dizer que os números cresceram, mas a gente conseguiu abraçar mais ocorrências, eu diria assim. E com isso também nós conseguimos produzir um pouco mais. Conseguimos, a prefeitura nos ajuda, assim também com assessores, e aí a gente conseguiu entregar mais inquéritos para a justiça. E nessa questão nós conseguimos apurar 99%, não é 100%, mas 99% a mais de produção investigativa nesse mesmo período que foi levado em consideração. Ou seja, nós temos aí uma média
uma média de 100 inquéritos finalizados por mês na DEAN. Isso para um contingente de policiais pequeno é um número bem considerável. Significa que as mulheres estão indo, os registros estão sendo feitos, as investigações estão sendo concluídas e encaminhadas ao judiciário. Então, nós estamos fazendo a nossa parte com muita seriedade e, além disso, né, em agosto, nós passamos o agosto Lilás, então houve um número muito intenso de palestras feitas para trazer essa informação para as mulheres. Essas mulheres precisam sair desse ciclo de violência. Essas mulheres precisam entender que direitos Furar essa delas... bolha, né? Exatamente. Furar essa bolha a fim de que ela possa ter a sua voz, né? Para que a sua voz não seja calada. O Jackson mesmo já falou com a gente várias vezes que muitas vezes a polícia militar chega até a mulher e ela não quer denunciar. A família ligou, o vizinho ligou. Por que isso acontece? Eu preciso fazer um parêntese nessa sua frase. Eu vou responder o porquê acontece, mas eu preciso fazer um parêntese. Quando acontece um crime de lesão corporal, né, em que a vítima é vítima de uma lesão corporal e aquele fato está acontecendo, a polícia militar ela encaminha. Não tem como ela não encaminhar, porque é um crime de ação pública incondicionada. Significa que a mulher ela não tem escolha em última instância. Então esses crimes são levados. Mas o que depende da autorização dela, digamos assim, crime de ameaça, crime de injúria, aí sim, essa mulher normalmente ela não vai denunciar porque essa mulher está dentro do ciclo da violência. E o que é o ciclo da violência? É tão falado, mas é importante a gente divulgar essa informação para que as mulheres entendam que elas podem estar dentro de um ciclo de violência. Ele começa com o aumento da tensão entre o casal. O homem chega muitas das vezes embriagado, às vezes com efeito de drogas, ficou indignado porque o time dele perdeu, ou porque houve um aborrecimento no trabalho, ou até mesmo porque ele discorda de alguma coisa da mulher e começa levantando a voz, quebrando as coisas dentro de casa, chutando objetos, humilhando essa mulher. Então, esse já é um primeiro sinal do ciclo. E aí, aparentemente, nada acontece nesse tempo. A gente percebe que as mulheres, nesse momento, elas não têm coragem de fazer. Não tem reação. Não tem reação. Elas se encolhem. Elas se encolhem. Medo, receio. E aí, muitas das vezes, há uma inversão de culpas. O agressor coloca a culpa na mulher. Mas você estava com esse short assado assim, ou porque você tomou essa bebida assim, ou porque você falou com essa amiga tal que não gosta do nosso casamento, ou você deu satisfação à sua mãe que me detesta. Não lavou tal blusa. E tal, e você não passou minha roupa, você não cuidou do filho. E eles vão fazendo essa inversão para justificar as agressões. E a mulher, nesse momento, normalmente ela não faz a notícia crimes, ela não vai à delegacia. E aí essa tensão, ela vai se avolumando, até que em outro dia o homem chega e já xinga essa mulher, começa com palavrões, mas daqui a pouco ele já vai humilhar, usando mesmo de crimes contra a integridade moral dela. Eu não vou falar aqui, mas assim, todo mundo pode imaginar que tipos de palavrões que denigrem, né, a moral dessa mulher. Daqui a pouco começa com empurrões, né, que ele joga pra lá, empurra contra uma parede, empurra contra uma janela, começa a chutar objetos importantes para ela, é uma Bíblia que rasga, é um santinho que ela tem, mas isso tudo com intenção de escarnear e humilhar a mulher. Você entende que ela tá havendo uma progressão. E a mulher ainda assim, ela fala, mas eu não vou deixar meu casamento, eu não vou fazer o registro. E aí tem uma dependência muito grande ali. E aí as justificativas são de diversas formas. A primeira é porque na maioria das vezes o homem é o garantidor da casa, o provedor da casa, porque ela acredita que ele vai mudar, porque ela acredita que foi um fato isolado e nunca mais vai acontecer, até porque normalmente eles se preservar a família. Para preservar a família, por vergonha, porque ela não quer dizer para a família que ela passou por isso, por medo de verdade. Porque há casos, sim, que a mulher faz o registro e ela sabe que o agressor é capaz de matá-la,
principalmente quando a gente está aí nas comunidades, né, ligadas ao tráfico, isso é um fato real. Então essa mulher, às vezes por fé, ela acredita que tem que manter o casamento às últimas instâncias e deixa de fazer o registro. E aí aumentou a tensão, eclode uma violência, há um tempo de arrependimento. O homem diz que não vai mais fazer. Lua de mel, que a gente chama, eles passam um tempo ali sem ter nada, até que um novo fato acontece. E mais uma vez esse homem agride essa mulher. E assim acontece com muitas mulheres por anos. Isso vai crescendo, né? Por anos. Na delegacia esse ano nós temos uns 3 casos emblemáticos, agora é o quarto. 4 casos emblemáticos de mulheres que estão há anos. Uma com 30 anos, outra com 18 anos de casamento, outra com 15 anos. E essa última aqui foi grave, mas eram 6 anos de casamento. Em que elas se recusavam a fazer o registro. Não havia um registro sequer na delegacia. E vinham sendo agredidas durante todo esse tempo. Então você vê que é algo que não é raro. Acontece. E às vezes é com pessoas que têm um entendimento maior da situação. Sim, com certeza. Pessoas que trabalham. E aí cada um vai ter essa motivação aí. Cada um vai escolher a sua motivação para não fazer o registro. Esse fato não chega ao conhecimento da autoridade, muitas vezes. E aí a gente não se utiliza de um instrumento que é muito eficaz, que são as medidas protetivas, né? E, infelizmente, isso pode avançar de tal maneira a chegar num trágico fim de um feminicídio ou de uma tentativa de feminicídio. Aí quem está nos ouvindo vai falar, mas tem casos em que a mulher tem medida protetiva e ainda assim acontece o feminicídio. Sim, acontece, porque é um crime dificílimo de se evitar, ainda mais quando o autor ele já está com essa intenção. Premeditado. É premeditado, ele é intencional, ele sabe quais são os costumes, os horários, a rotina da vítima. Então é difícil de evitar, mas eu tenho um dado muito relevante que demonstra que a medida protetiva é sim um instrumento muito eficaz. Dos crimes que acontecem de feminicídio, 97% deles, as vítimas estavam sem medidas protetivas. Ou seja, apenas em 3% dos feminicídios havia, sim, o deferimento. Então, demonstra que é, sim, um instrumento de proteção. Porque quando essa mulher está sob a égide de uma medida protetiva, uma vez que o agressor se aproxima dela, ela pode acionar imediatamente a polícia e aí esse agressor vai ser preso em flagrante ou vai sofrer uma penalidade de prisão preventiva, que é uma prisão mais grave. E aí ele vai ficar por um bom tempo lá e repensar, né, a sua vida acerca da violência. Então, é importante que a mulher entenda que ela pode estar nesse ciclo. É importante que as pessoas ao redor saibam que é muito comum que esse agressor ele afaste as bases de confiança dessa mulher, com exemplos como esse que eu te falei, a amiga não presta, a mãe que é o inferno dele, e aí ele vai afastando e a mulher fica sua irmã é má companhia, sua prima não vale nada. São essas as palavras. E aí a mulher vai ficando cada vez mais só. E na hora que ela precisa de um apoio, ela não tem, até porque ela mesma afastou. Então, as pessoas que estão ao redor precisam entender que essa mulher está numa situação de vulnerabilidade. E se ela pedir socorro, não pense que ela, na hora, em algum momento, ela virou as costas, porque ela não tinha a compreensão. Ela precisa desse apoio, ela precisa desse cuidado e desse encorajamento. Mulheres que estão numa situação de risco iminente de vida precisam de algumas diquinhas que eu vou até passar aqui, importantes, porque tem aqueles casos que aquela agressão acontece vez ou outra, mas há casos em que a mulher não teve a coragem ainda, mas ela está num ciclo de violência e de um risco de vida iminente, morte, na verdade, iminente, então que ela precisa ter alguns cuidados, tais como ter uma mala, nem vou dizer, mas uma bolsinha com documentos pessoais ali guardados, com uma roupa para uma saída de emergência, ter cópias de documentos na casa de alguém que ela possa contar da sua confiança, porque muitas vezes a mulher ela tem que sair sem nada. Importante. Eu mesmo tinha... Eu nunca tinha pensado nisso. Então, é importante que essa mulher tenha baixado, todo mundo hoje tem
um telefone que suporta um aplicativo, então que ela possa, por exemplo, ter ali, se ela puder, ter um cartão cadastrado no aplicativo de transportes, um Uber, 99, para que ela possa fugir desse agressor, Rápido. né, imediatamente, porque nem sempre está com dinheiro na mão, nem sempre pode acionar um táxi. Então, se ela aciona ali, ela sai. O 99 táxi existe, eu já conferi, se não saiu, mas assim, conferi e funcionou. Que se colocar delegacia, ela pode ter R$ 15 para ir a uma delegacia mais próxima. Então, assim, ele suporta O esse. Uber, a vantagem é que você pode pagar na próxima corrida. Não, enfim. Dá essa Mas é possibilidade. importante, é importante que essa mulher tenha uma rota de saída, ou seja, sempre, portão, não deixa o portão trancado, a não ser à noite para sua segurança. Saiba, pense, se ela tiver que fugir desse agressor, por onde que ela vai, ela já tem essa rota em mente, né, para que ela possa fazer essa rota e acionar imediatamente. Uma outra situação que é muito importante da mulher saber, que ela pode fazer o registro online na delegacia. Por que isso é importante? Porque pode ser o caso de uma mulher estar em cárcere privado, inclusive, e ela tá ali, tem acesso a um computador, o telefone provavelmente não vai estar, mas um computador ela pode ter. E ali ela entra, a gente tem um caso especial aqui no Rio de Janeiro de uma mulher que estava em cárcere privado, ela fez o registro online, a delegada foi lá e prendeu o cara em flagrante, ela realmente estava em cárcere privado. Então, assim, são pequenas dicas. Mas assim, uma mulher que importantes. vive numa situação de que ela tem que chegar a fazer uma mala dessa, ela vive sob tensão também. Sim, mas ela ainda não tomou a coragem. Isso é uma decisão muito íntima, sabe? Muito E pessoal, muito né? pessoal. Então, se ela ainda não tomou essa coragem, mas ela sabe Dos riscos. dos riscos que ela está correndo, minimamente ela tem que tomar essas precauções para que ela possa ter tempo de sobreviver a esse agressor. Porque às vezes é a vida dela que está em risco. E nesse momento não tem que pensar nos filhos, você tem que preservar a sua vida. Você tem que sair imediatamente. Se for o caso, a autoridade policial e seus agentes vão à casa buscar os filhos para abrigá-la num abrigo sigiloso. Importante saber que existe um abrigo sigiloso. Nossa cidade ela é muito avançada nesse sentido. Apenas 3 municípios do estado do Rio de Janeiro tem esse abrigo. Nós temos aqui a Casa Benta Pereira, cujo endereço ele é sigiloso, justamente para que ninguém possa ter acesso a essa É um vítima. equipamento de Da grande utilidade, né? É do município. importantíssimo. Mas É Importantíssimo. muito importante falar sobre essa casa, porque muitas mulheres falam, mas eu vou denunciar e vou pra onde? Sim, mas é assim, é uma casa, as mulheres têm que entender que Temporária. é temporária. E ali você vai ser desprovido de tudo. Não tem acesso a celular, não tem acesso a ver parentes, não tem acesso à ligação naquele primeiro momento. É proteção É uma mesmo. proteção mesmo, é sigiloso e é protecional. E aí, mas é aquele momento de sair do risco, até que a autoridade policial de repente peça prisão desse agressor, para ele sair do seio da sociedade, mas é o momento dela pensar na vida dela. É. E muitas vezes ela vai precisar deixar aqueles filhos naquele momento ali, acionar alguém para ir buscar e se proteger, para evitar um mal maior. É muito bom de saber disso tudo, né? Saber do trabalho lá da DEAN, porque é um equipamento funcional na vida das mulheres. Hoje em Campos também tem também o CIAN, não é isso? CIAN. Nian. NIAN, Ah, não, você está falando É o do CEAM, CEAM. é o CEAM da CEAM. prefeitura, sim. Prefeitura, e a Patrulha Maria da Penha, do Sim. batalhão. Então, são equipamentos que eles se conversam o tempo inteiro. Não Super tem como, importante essa não tem integração. como um agir sem Sem o outro. o outro. Então vamos lá dividir as tarefas aqui, porque a gente fala tão naturalmente, Isso. tem pessoas que não sabem o que é. A delegacia ela vai atuar na repressão dos crimes, certo? Certo. Então a mulher vai lá, vai fazer o registro, nós vamos apurar e investigar aquele crime praticado por aquele agressor, pedir a medida positiva se for o caso. Mas a mulher, para ela sair desse ciclo aí que nós viemos narrando, ela precisa de uma ajuda extra, porque senão ela volta para o ciclo imediatamente. Então ela vai precisar de assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social para analisar benefícios que ela possa ter, ver questões de pensão das Aí crianças. já é o CEAN. Então, aí na delegacia a gente já direciona para o CEAM. Se essa mulher chegou, além de tudo isso, ela tem um risco iminente, a gente encaminha para o abrigo Benta Pereira. E, além disso, né, de todas essas questões,
A mulher que está sendo protegida por uma medida protetiva, ela também é apoiada pela Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha era como se fosse um vigia. Ela tá ali perguntando à vítima se tá tudo bem, o cara tem vindo aí. Elas têm telefone imediato da Patrulha Maria da É o feedback quase que diário, né? É quase que diário. E assim, o pessoal da Maria da Penha é muito competente, da equipe da Polícia O Militar. pessoal é muito bom mesmo. Muito bom. Então, a gente. E olha que eu acho que. Eu não posso falar, mas acho que só teve uma vítima que se perdeu, que estava protegida pela Maria da Penha. De resto, sempre ali conseguindo fazer a contenção dessa violência, o que dá uma garantia ainda maior para essa mulher. Que precisa de muita ajuda para vencer, gente, não é fácil. Não é fácil. Depois que, quando a gente entra lá, mas como? A gente pensa, como uma mulher consegue ficar. Quando você vê a realidade dessa mulher, sem julgamento, Até para essa você mulher percebe reconstruir sua vida, né? muito difícil. Reiniciar. Ela sai do zero, de fato, porque ela vem de um período de agressão psicológica, física, mental, É isso aí, Total. agressão e ela psicológica. volta para o mundo de uma outra realidade. Isso é muito legal. Exatamente. Essa agressão psicológica vai minando. a Ela pessoa. tem que renascer, essa mulher. Renascer. Tem que ter muita força. Ela tem que se amar muito. Tem que ser, mas assim, nesse momento, muitas vezes o homem fala pra ela: se você me largar, quem vai te querer? Cheio Você é de um filho. lixo. Você não trabalha, É. você não faz nada. Feia, horrorosa, e ele vai falando essas coisas mesmo para se Exatamente. promover. E a mulher deixar essas vozes para trás e reconhecer a identidade dela, se reconhecer novamente, é todo um processo. Não é fácil. Não é fácil dizer assim, a mulher tem que se amar. Tem que se amar, mas ela vai precisar de ajuda para encontrar os caminhos para se amar. Do contrário, ela não vai sair. Com certeza. Doutora Madeleine, surgiu aqui como que chega até aqui? De onde saiu a vocação para ser uma delegada de polícia? Como que saiu essa vocação para estar hoje falando aqui com tanta propriedade sobre as mulheres? E como que chegou até a DEAN? Que é uma escolha, não é? A gente estava conversando sobre isso. A vida tem muitos caminhos, né? A minha vida não foi feita, assim, de escolhas muito certeiras, não. Eu fiz faculdade aqui em Campos e saí daqui para estudar para cursinho. Você é campista? Sou. Terminei a faculdade e fui pro Rio, que na época não tinha, eu tenho 15 anos de profissão já. E aí, quando eu saí daqui de Campos, eu fui pro Rio de Janeiro estudar, porque a gente não tinha ainda esses cursos online na época. E eu tinha certeza que eu queria concurso. Na época, eu dizia pro meu pai, aquela coisa de, né, o que eu vou ser quando crescer, eu vou ser juíza, eu falava assim. E aí, eu vou para o Rio e começo a trabalhar como advogada na área trabalhista. Na verdade, eu fui atendente de call center primeiro. E depois, lá eu ficava vendendo cartão de crédito que todo mundo bate. Não quero Que ninguém queria saber. Exato. Aí fiquei um tempo, aí depois ganhei meu OB e fui trabalhar no escritório de advocacia, direito tributário no Rio de Janeiro, mas assim, era tudo muito difícil. Ali no começo da vida, né, É muito a gente é praticamente uma estagiáriazinha, assim, um pouquinho melhor remunerada. E aí eu arrumava a casa durante a semana, dividia apartamento com uma amiga e estudava num cursinho à noite. E acordava às 5 horas da manhã, esse negócio de 5 horas da manhã me acompanha muito tempo. Adoro 5 horas da manhã e para estudar, para dar tempo de ir para o trabalho. E, enfim, nesse contexto, teve um tempo que eu levei muito a sério os estudos e eu estudava para a magistratura e para o Ministério Público, que eram as carreiras jurídicas da época, né, cobiçadas. Até que um amigo me foi na biblioteca que eu estava estudando e falou assim, vamos fazer a prova para a polícia? Eu falei, não tem condições de fazer prova para a polícia, porque eu não sei nem a matéria de medicina legal, que é uma matéria de exigência da prova. E eu nunca tinha estudado aquela matéria e a prova era dali a um mês, mais ou menos. E eu falei, não tem como. Aí ela foi dar uma risada na minha cara, porque a magistratura e o MP, ele exigem 3 anos de prática jurídica. Eu não tinha nem o começo. E ela falou assim, você vai ficar aí, você não pode fazer a prova sem fazer a prova, vamos fazer a prova. E aí eu parei, pensei, eu me lembro que eu estudava no Rio, como falei, aí eu fui na Praia Vermelha, na Urca, eu
falei assim, será que eu vou fazer isso? Eu vou me esforçar. Aí liguei para meus pais, perguntei se tinha dinheiro para pagar um cursinho de medicina legal naquelas que tinha um curso em andamento. Na época eu não tinha grana para fazer o curso, mas a minha amiga falou que me emprestava o material. E ali eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão determinante de que eu ia dar o meu 120% naquele mês. Sei, já não Legal. sou Não era, tinha pouco tempo. eu tinha 120% para dar e que eu ia fazer de tudo para passar naquela primeira fase, que era o que eu tinha, né? E ali eu dei meu máximo de Se agarrou. verdade. Foi 120% mesmo, assim, do que eu podia. E aí eu perdi na primeira prova, recorri, resumo assim, bem resumido, vários detalhes aí, mas perdi, aí passei para a segunda fase. Aí eu falei, já tô aqui, sentei o dedo, estudei de novo pra caramba, perdi de novo, recorri. E aí, quando eu fui pra prova oral, eu falei, daqui agora ninguém me tira mais. Agora, Depois de tantas dificuldades. não tô, eu só gosto de falar, sempre gostei. Eu falei, agora daqui ninguém me tira. E aí foi que eu passei. Isso foi em 2007. Só fui tomar posse, aí depois tem academia de polícia, né? Em 2008. Aí eu passei em 2008 e fui pra capital, né? Trabalhei na capital mesmo. Fiquei 4 anos trabalhando na Zona Norte, trabalhando em áreas bem complexas. Você lembra da primeira Trabalhei. operação? Você não tem noção. Não tem Primeiro como. beijo. Sei. Primeira operação é No primeiro dia de plantão já foi muito doído, porque eu trabalhava na delegacia de Piedade, 24DP, e isso foi antes da invasão do alemão. Aí tinha muito arrastão com fuzil, e isso era na esquina da delegacia. Então eu lá jantando, de repente, todo mundo voltando de ré, que é a 24 de maio, ela no sentido só de ida, os carros voltando de ré, abrigando na delegacia, os policiais pegando fuzil, tiro cantando. Falei, isso é meu primeiro dia. Aonde Os que eu bandidos saindo, desceram do Jacaré, fizeram um arrastão com 5 fuzis na esquina da delegacia. Vocês terem noção do que era. Eu passei por muitas circunstâncias assim ali na Zona Norte, aprendi muita coisa. Pensa em desistir? Isso nunca. Teve uma época que lá no Rio é um negócio mais complicado, né? Eu tinha que andar com a minha carteira escondida, a arma guardada para você atravessar a Zona Norte para ir pro trabalho. E aí teve uma vez, na época eu tinha um Honda Fit. E eu tinha prendido um pessoal lá da milícia. E na semana seguinte pegaram uma menina com um Honda muito parecido com o meu, lixaram a cara da menina no chão, na entrada 4A. Jesus. E ali os meus policiais ficaram muito preocupados. Falaram assim, doutor, isso não é normal, esse tipo de violência não é normal. Eles abriram o porta-mala, abriram tudo, esfregaram a cara da menina. E aí ficaram muito preocupados que aquilo ali poderia ser um sinal de que eu estava em perigo. Enfim, tem muitas histórias. E aí, uma delas piores, assim, foi que eu subi. Na época era o Beltrame, era secretário de segurança. Era um domingo. A madrugada toda tinha havido muito tiroteio no Morro do São João. E aí teve uma chacina lá em cima. De manhã, o Beltrame ligou para a sala do delegado, falando que exigia isso, 9 horas da manhã, que exigia a presença do delegado lá no local, que a Cora e Bop, todo mundo ia subir para poder fazer a Você já tinha perícia lá em subido uma cima. vez? Ainda não, preciso falar, primeira operação. Você perguntou, não tem como esquecer. E aí, nesse momento, a gente vai subindo. Só eu, pra vocês terem noção, só eu catei 150 cápsulas de fuzil. A família inteira chacinada no alto do morro. Criança, eram 3 adultos e 3 crianças. Uma verdadeira chacina. E nesse dia saiu no jornal a minha foto subindo. A gente estava subindo com core, com a bota. Foi assim, era. Direitinho, tudo. Não, tava. Que padrão. era uma situação muito conflagrada. Mas a foto, ela é emblemática, eu tenho esse jornal até hoje. Estou eu subindo de fuzil e do outro lado, o traficante com um fuzil apontado na minha direção. Meu Eu tenho essa Deus. foto, assim, por quê? É claro que ali eles sabiam que a gente estava ali para fazer nosso trabalho de polícia judiciária, que para eles não seria uma boa também acionar ali, era só uma questão de investigação. Mas não é brincadeira. Rio de Janeiro não é brincadeira. Não, Não é para bastante. amadores, sabe? E logo em seguida teve uma outra chacina, que foi um revide da outra facção, quando tombaram aquele helicóptero e morreu um policial civil, que foi uma grande operação também. Então, assim, eu tive
no Morro do Jacaré, assim, entrei várias vezes, Mangueira, entrei várias vezes. E tudo isso foi me cauterizando, digamos assim. Dando casca, né? Eu acho que casca. bandido, a gente não tem que temer. Obviamente que toda vez que a gente vai para uma operação, a gente tem que saber dos riscos, que nós estamos vulneráveis, não tem jeito, existe vulnerabilidade em qualquer operação que você vai. Sim. Mas você não pode ir com a sensação de medo, porque você já tem mais um adversário contra você. Você está ali exercendo a sua missão. Então, nesse aspecto, eu me acho uma pessoa muito corajosa, nunca tive medo, nunca tive pensamento em desistir por conta disso. Em outros momentos da vida, eu já pensei em sair da polícia porque eu fui ameaçada numa investigação aqui já em São João da Barra. E de verdade, assim, pessoas me seguindo, uma escuta, inclusive, da Polícia Militar, que conseguiu pegar uma informação de que eu ia ser executada naquela semana, então foi algo muito Caramba! grave. A pessoa estava me seguindo, sabia onde eu estava na academia, e aí eu fiquei um tempo sob escolta, e aí, depois desse tempo, eu já não tinha mais segurança, eu tive que ser transferida, e ali eu falei, será que vale a pena mesmo tudo isso? E ali foi onde eu me perguntei, eu pensei em sair da instituição para voltar aquela coisa da magistratura, mas aí depois eu entendi que era um tempo, era isso, e Faz parte que do fazia jogo. parte do jogo, e vamos embora pro jogo de novo. Eu fiquei um tempo afastada para ter os meus filhos. Tive a Luísa, minha filha Luísa tem 5 anos, meu filho Conrado tem 3. Então, nesse período, eu assumi, deixei um pouco a titularidade de lado para tomar conta das crianças. E até que final de 2022, agora, eu reassumi, né? Esse já era um convite antigo da instituição, porque para você assumir a titularidade, você tem que querer, você tem que estar com disposição, porque não é brincadeira, são 24 horas, 30 dias. Você Uma fica disposição ligado. muito grande. E é Disponibilidade. disponibilidade muito grande. Mesmo quando eu não estou em casa, eu estou de sobreaviso. Final de semana tem sempre um sobreaviso. Então você divide a sua vida entre a sua família e a profissão. Não tem Não jeito. tem jeito. Então você tem que estar no momento disponível para fazer isso, mas eu assumi essa missão, porque já é uma missão que tem muito a ver comigo. Eu já falava para mulheres, eu já defendia mulheres em outros aspectos da vida. E eu assumi essa missão e estou feliz porque eu estou levando essa missão mesmo para proteger mulheres que não têm condições de se proteger sozinhas. E a gente fala desse começo de profissão. Não quero assim ser indigesto, mas aí tem o Dickman, que chega na sua vida, é um companheiro de trabalho, né? Sim, É um policial civil e tive a honra de trabalhar com ele em algumas operações. E aí hoje, como é que é isso? Lidar com um Fazer amigo essa de divisão. trabalho, hoje é esposo, é um cara hiper profissional, como é que é isso? Não, explicar para as pessoas, né? Que a doutora Madeleine é casada com um policial civil também, sim. né? E aí é por isso que o Jacques está perguntando, porque o Jacques já teve a oportunidade de trabalhar com ele. Isso. Isso. Primeiramente dizer que eu tenho um extremo orgulho do meu marido. Ele é um policial completo. Eu não poderia dizer isso, mas eu posso falar porque eu tenho a chancela de todos os outros colegas da região. Ele é, quiçá, o melhor policial A minha do chancela, norte, a minha chancela. do Policial norte militar. ao noroeste. E eu vou dizer por quê. Porque ele é bom em 4 vertentes. Ele é bom no operacional, ele é bom de investigação do papel, ele é bom em fazer qualquer tipo de audiência, por exemplo, ele domina aquilo ali e ele é bom em gestão. Então, e além disso, é bom em interceptação telefônica, que é algo que é muito difícil hoje. Então, é um cara absolutamente completo. E para mim é uma honra trabalhar com ele. Eu tenho muita honra de trabalhar com o meu marido. Mas não é fácil, Não. óbvio, né? Essa é a pergunta do mundo. Sim, Não é não é fácil, fácil. simples não é. Porque em alguns momentos a gente tem que saber essa divisão de papéis e saber virar a chave quando chega em casa. Porque quando chega em casa, a gente é marido e mulher. Quando a gente está no trabalho, nós somos, né, colega de trabalho, mas em casa nós Delegado e somos. inspetor. Exatamente. E aí, às vezes, né, vocês vão falar, esquece, Calma, segura. segura. Mas aí depois a gente conversa e dá tudo certo, mas a gente tem uma família muito bonita.
Construímos uma família muito bonita, graças à Polícia Civil que nos uniu e que hoje a gente defende, né? Acho que tem muita missão. Eu falo que Cristiano, ele tem uma missão de enfrentar o mal onde ele está. Qualquer lugar ele enfrenta o mal e a injustiça. Isso faz dele esse policial tão diferente. Dedicado àquilo que ele faz. E na verdade eu acho que foi isso que nos aproximou, porque eu também sou essa pessoa, claro, né, que eu tenho uma outra vertente, que é na parte de autoridade policial, de gestão, mas eu também tenho essa vertente de ser muito comprometida. Então a polícia virou pra gente, né, aquilo que a gente defende, a nossa honra. Então a polícia é algo muito especial na nossa família, é um símbolo muito importante para nossa família e é nossa lema de vida, né? Polícia Civil em defesa de quem precisar. Que legal. E assim, eu sigo nas redes sociais e você também trabalha como coach, não é isso? Eu trabalho como mentora de carro, trabalhava, porque agora eu não tenho mais tempo. Eu ia perguntar, como é que dá tempo? A função de delegada já ocupou esse espaço. Aí eu fazia. Eu até tô falando a primeira vez sobre isso. Primeira vez. Estamos aí, ó, gente, exclusivo. Exclusivo. Eu nunca falei isso, que essa decisão é muito recente. Na mira do sub. Eu acabo de dar uma pausa nas minhas redes sociais. Assim, tem alguns vídeos que estão gravados e ainda estão subindo. Justamente porque esse tempo é um tempo que eu vou destinar, né, aquele tempo que me sobra, com mais cuidado para minha família, porque é algo que não é fácil. Você lidar com tanta pressão como eu lido todos os dias. No mês de agosto foram mais de 18 palestras sobre violência doméstica. E mais as cautelares, as medidas, as prisões. Sempre tem vítimas em risco. E aí você tem a família. E aí controlar a rede social, né, estar sempre produzindo, isso requer muita energia. E óbvio que lá também é uma missão, tá? É uma missão que eu tenho com mulheres, principalmente sobre essa questão de mulheres que olham para mim e sentem essa necessidade de sentirem, que você falou, empoderadas, mas no sentido de se reconhecerem como mulheres, de sentirem que elas podem fazer aquilo que elas desejam, ter ascensão profissional, determinação para realizar coisas, virar chave na vida delas. Mas nesse tempo eu precisei fazer essa escolha e aí é um tempo onde eu estou me recolhendo um pouco mais para cuidar justamente disso aí que é muito importante na minha vida, que é a minha família. Que é a base de sustentação. De tudo. Se isso cair, nada. Então, assim, não sei quanto tempo isso vai durar, né? Porque eu realmente gosto muito dessa outra missão, mas a gente tem que fazer escolhas sábias na vida. Sim, claro, com certeza. E seus filhos com certeza vão perceber essa diferença. Exatamente. Né? Porque o seu marido, bem ou mal, tá do seu lado mais tempo. As crianças precisam mais da mãe. O tempo todo. Coitado. As crianças precisam mais da mãe. Tem pena dele, né? Você com uma cara assim de pena, tô com pena dele. Não, mas ele gosta, né? Ele gosta. Porque assim, é uma missão, não é, o casal não se uniu pura e simplesmente pela mesma missão. Também por afinidade, mas estar no mesmo caminho, né, remar na mesma direção faz diferença. Com certeza, com certeza. Eu imagino se Cristiano fosse casado com uma defensora pública, o negócio não ia dar conta. Porque ele tem posicionamentos muito fortes, eu também, e todos vão na mesma direção. Então fica fácil de ir de nada contra defensor, gente, pelo amor de Deus. Mas é porque as linhas ideológicas são completamente diferentes, né? Então isso ajuda bastante. Agora explica pra gente, já que você falou dos seus filhos, a Madeleine mãe, como ela é? Ela é tão rígida quanto a delegada, ou ela é mais tranquila? Ela é aquela que tá sempre preocupada com o desenvolvimento das crianças? Então, a Madeleine mãe, eu sou muito carinhosa, isso é uma característica muito determinante. Eu sou uma mãe fazedora. Fazedora no sentido de eu tô sempre dando conta de tudo ao mesmo tempo. Gosta de cozinhar? Não, quem cozinha na casa é ele. Cozinha bem. Mas eu cozinho assim. Cozinho também. Basiquinho. Não, eu gosto de fazer uns pratinhos, mas quem gosta de cozinhar lá em casa, cozinha bem é ele. Mas eu sou aquela mãe que eu não deixo a peteca cair. E tô sempre, assim, dando conta. É a festa do colégio, é a fantasia que tem que comprar, e é o médico que tem que resolver, a vacina, e eu vou me desdobrando, multiplicando para dar conta disso tudo. Mas, justamente nesse momento que eu estou falando para vocês, a sensação que eu tenho é que eu sou tão multitarefas, a gente acorda 4h30 da manhã, todos os dias.
e vou dormir 11h30, meia-noite. Até que já falou, mas você tem que parar com isso. Seu corpo não vai aguentar. E 8 horas é Às importante. vezes eu acredito que eu sou uma mulher maravilha, mas não sou e não quero ser mais. Então, assim, hoje esse passo que eu tô dando atrás é para estar ali, né, brincando com os meus filhos, com aquela sensação de que eu posso estar ali brincando, de que é o momento de eu estar, porque esse monte de atribuição, às vezes, pode estar tirando de mim, né, a minha melhor parte. Embora eu saiba que eu faço o meu melhor, mas Porque essa fase não volta mais não atrás. vai Não voltar volta mais. atrás, não vai voltar Exatamente. atrás. E a conexão E- que se faz agora. Exatamente. Então, essa é a mãe que eu sou hoje, mas eu tenho certeza que eu vou ser uma mãe ainda muito melhor. Entendi. E também, assim, sem culpa, né? Porque você Sim. tendo tempo, você faz com menos culpa. Você não tá preocupada com a culpa. Exatamente. Porque a culpa na mulher é um negócio muito esquisito, né? A gente tem a dificuldade de lidar com esse sentimento. A mulher tem uma atração por sentir culpa. Mas nós vamos resolver isso. Lá em casa, minha filha mais nova, a Maria Luísa, ela fala o tempo todo que ela quer ser policial militar igual o pai dela. Ah, muito bom. E os seus filhos, se te falarem isso, qual vai ser a sua reação? Você acha o quê? Natural, Natural? natural. Mas lá em casa cada um já disse o que vai ser. Não tem nada a ver com polícia. Nada a ver? Minha mãe tem um salão de beleza e minha filha fala, eu vou tomar o salão da vovó pra mim. Ela fala assim, eu vou tomar. Aí quando ela chega no salão da minha mãe, aí a patroinha chegou. A dona chegou. A dona do Eu acho que Luísa vai ter uma veia empreendedora mesmo, assim, pelo jeito dela. E Conrado, ele diz que quer ser piloto de corrida, mas eu acredito que as tendências dele sejam mais ele é muito conformidade, ou seja, ele gosta muito de coisas certinhas, detalhes de carro. Acho que ele vai tender, obviamente, estou aqui na sala de carro, mas assim, ele tende uma coisa mais para engenharia, para uma matemática, ele é mais concentrado. Aí Cristiano fala, não, ele vai ser o comandante lá da aeronáutica. Eu falei, ó, que seja. Tomara, É, né? vamos Para. cuidar pra isso. Mas eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu acho que nossos filhos têm missões como nós temos. E eu jamais vou influenciar na missão dos meus filhos. Pelo contrário, eu vou incentivá-los a viver a sua missão, o seu propósito, porque é assim que eles vão ser felizes. Mas quando você disse que ia ser policial, seus pais gostaram? Nunca gostaram, até hoje. Meu pai, falecido 2 anos, morreu, falando, ai, minha filha, isso não serve pra você. E minha mãe até hoje fala, ai, meu Deus, tô que medo. Mas pais sempre vão ter essa preocupação. Sempre vão ter preocupação, porque é um risco Sim. iminente, né? É. Agora, doutora Madeleine, a gente queria fazer um ping-pong com você Uhum. sobre assuntos que a gente tratou aqui, mas eu vou te falar só uma palavra e aí você fala aquilo que vem na sua cabeça. Uhum. Tá? Boa essa. São É o ping-pong do sub. são 5 palavrinhas. Gente, O Jackson, eu falo uma palavra e o Jackson fala outra, tá bom? Tá. A primeira palavra eu vou deixar. Jackson que devia falar, mas ele vai falar a segunda, eu vou falar primeiro. Polícia. missão, Família. a base de tudo. Mulher. Eu sou uma grande mulher. Política. Política, acho que todo mundo precisa viver política, entender de política, porque tudo faz parte da política. As decisões macros, eu falei muita palavra, né? Decisões Não, pode macros continuar. que norteiam a nossa vida. Que é um tema abrangente, a política, né? Abrangente. Sim. A gente tem mais uma palavrinha para falar, mas eu já estávamos numa palestra onde a senhora estava falando sobre política No CDL. e ficamos encantados. Não era sobre política propriamente dito, eu acho que era no café da manhã com a Com o Foi PDL, ali no comerciante. CDL, eu lembro de você. E aí a Isso. senhora pôs esse viés político e deu uma aula para quem estava lá. E foi Eu perfeito. gosto muito desse assunto também. Mas, assim, às vezes na minha posição eu tenho que pensar. No que vai falar. Não é no que vai falar, mas assim, não cabe hoje, a pessoa não quer ouvir o meu posicionamento político, ela quer o meu serviço. Eu tenho que prestar meu serviço independente da minha posição, né? Independente daquilo que eu acredito. Entendi. E a última palavra, Deus. Soberano. É a fonte e razão de todas as coisas. A minha vida mudou completamente depois que eu fui resgatada por Deus, eu fui tocada por Deus, eu sou uma nova mulher. E isso aconteceu há 1 ano e meio atrás. Mudou a sua fé. Total. Tudo, A direção. tudo. Tudo mudou. Todas as decisões mudaram depois que eu tive essa experiência com Deus. Entendi. Essa decisão de voltar um pouco atrás também pode estar relacionada à sua Com fé. certeza absoluta.
Não é fé. Eu nem posso. Assim, fé, claro. Fé. Tem fé em Deus. Não é religião. Digamos assim, eu não tenho uma religião definida. Mas aquilo que eu vivi, o extraordinário que eu vivi, que acho que também não cabe aqui, não é o momento. Mas assim, eu tive uma experiência extraordinária com Deus e que nada, nem ninguém, vai me dizer que aquilo não foi real. E tanto foi que eu me tornei uma nova pessoa a partir disso. Entende? Entendi. Então, todas as minhas percepções, tudo que eu acreditava ou desacreditava, e todas as minhas decisões mudaram a partir disso. E hoje eu não mando mais na minha vida. Quem manda na minha vida é Deus. Então, tudo que eu faço ou deixo de fazer é uma decisão com Deus. Então, assim, assumir a DEAN, eu falei, eu vou dar resposta daqui a alguns dias. Então, eu paro, eu medito, eu faço um jejum e pergunto se aquilo ali tem a ver com o meu propósito. Então, todas as decisões emblemáticas, inclusive parar as redes sociais, foi uma decisão que eu tomei, que eu falo decisão com P-A-Z, paz. Decisão tem paz, tem Deus, e aí você vai entendendo, ele vai te mostrando, até que, e é por isso que eu digo, é temporário? Pode ser, porque provavelmente na hora que ele falar, acabou, tá na hora de voltar, é hora de voltar. Então, é esse tempo aí que é tudo novo. Tudo se faz novo, né, quando Deus está presente. Agora, doutora Madeleine, só para encerrar nosso bate-papo leve e agradável, o que a senhora pensa para o futuro? Quais são suas pretensões, seus projetos, suas metas? Fala um pouquinho pra gente. Então, como eu te falei, foi até bom essa pergunta de Deus antes, porque com relação ao meu futuro, hoje já não é algo que me preocupa mais, entende? Hoje eu sei que as decisões, eu acho que eu nem peço mais nada. Eu acho que Deus vai colocando as coisas e nos seus devidos lugares e eu vou entendendo que aquela ali é a minha nova estação. Então isso tirou de mim a minha ansiedade. Porque quando a gente quer, eu sempre fui uma pessoa de muitas decisões e decidi, eu quero aqui e vou. Sempre foi assim. Só que hoje, quando eu penso, né, que eu sou uma mulher privilegiada, vamos considerar, né, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família estabilizada, eu tenho uma casa. O que me falta hoje, né? Em Campos, a senhora é respeitada, Sim, querida, uma cidade boa, uma cidade boa boa de de se viver, cara. A gente tem tudo aqui na nossa cidade. A gente tem estrutura, a gente tem hospitais, escolas, bons restaurantes, a gente tem tudo. A senhora que veio do Rio, que passou sufoco, né? Como policial civil, Pois hoje está aqui em é. Campos, tem um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho controlado. Sim, né? Tenho esse reconhecimento. Então, hoje, né, claro, pagar minhas dívidas, enfim. Mas hoje eu penso que o lugar onde eu devo estar é o local onde Deus me colocará. E inacreditavelmente as coisas surgem na minha vida, independente do meu querer. E isso para mim tem trazido assim uma satisfação de eu não viver mais essa sensação de que eu tenho que buscar. É isso. Acho que tudo mudou mesmo, sabe? De um ano e meio pra cá, tudo mudou, essa percepção de querer demais algum objetivo. Não faz mais sentido se eu sei que o autor do projeto sabe para onde o projeto precisa caminhar. Que legal. Entendi, que legal. Olha, a gente tem muito a agradecer, né, pela sua presença aqui, dizer que nós sempre te admiramos. Obrigada. Foi sempre a pessoa que a gente quis trazer aqui, né, Obrigada. Jadson? Uma pessoa que tem conteúdo para dizer pra gente e uma pessoa que vive aquilo que ela fala, que isso é muito importante. E outra coisa, essa questão de trazer para a mulher essa certeza de que você pode mudar, que a sua vida pode ser diferente daquilo que você vive. Você não precisa viver nessa violência. Com Só tenho a certeza. agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Eu tenho certeza que quem está do outro lado vai gostar muito. Que bom. Para mim também gratidão. Foram momentos especiais, né? Mas, até porque eu sou um admirador do seu trabalho. Obrigada. A senhora como delegado de polícia, sempre fizemos ocorrência juntos e sempre tive o prazer de ir à delegacia se eu tivesse como titular. Então, assim, gratidão. E a senhora tenha sucesso na vida profissional, na sua vida familiar, espiritual, né? Deus possa te conduzir a lugares ainda bem mais elevados, que a senhora é uma pessoa do bem. Obrigada. Deus te abençoe sempre. E Amém. para acabar, lugar de mulher
É onde ela quiser. É isso aí.